E aí, pessoal? Bem-vindos de volta ao Fé em Letras. Opa, Prontos para mais? mergulho profundo. É isso aí. Hoje a gente vai encarar um tema que mexe com todo mundo, né? Eita. O sofrimento. E para nos guiar nessa jornada, a gente tem como base o livro Caminhando com Deus através da dor e do sofrimento, Isso, do Timothy Keller. exatamente. E ao longo do nosso papo, a gente vai desvendar as ideias principais do livro. Sim. E quem sabe, né, descobrir alguns fatos surpreendentes sobre essa experiência, né, que é tão universal. Por que a gente sofre? O que isso significa? Será que a gente pode encontrar sentido na dor? Boa pergunta. Fica ligado até o final para a gente desvendar tudo isso juntos. E antes que eu me esqueça, dá like, seguir o canal, ativar as notificações, compartilhar esse episódio, quer dizer, esse mergulho profundo com os amigos, ajuda demais o Fé em Letras a crescer. É isso aí, pessoal. E claro, a gente tá sempre de olho nas sugestões de vocês aí nos comentários para próximos mergulhos, então manda bala. Manda ver. É isso aí. Bom, e já para começar, eu acho que a primeira coisa que me chama a atenção no livro do Keller é como ele coloca o sofrimento como uma experiência universal. Não é uma questão de ser, mas quando a gente vai passar por momentos difíceis, né? Exatamente. E o Keller usa um exemplo bem marcante para ilustrar essa ideia. Ele relembra o artigo da Ann Patchett, publicado no New York Times Magazine, durante os ataques do atirador de Washington. Imagina um clima de medo e incerteza total, né? Os ataques eram aleatórios, ninguém sabia quem seria o próximo alvo. Nossa, que situação angustiante. Aham. Eu lembro bem dessa época. A gente se sente vulnerável, né? E aí, como lidar com medo, com a incerteza, com a dor? Como entender tudo isso? Pois é, e o Keller destaca como a forma que a gente enxerga o sofrimento muda de cultura para cultura e ao longo da história. Hoje em dia, a gente tende a ver o sofrimento como algo puramente negativo, né? Um obstáculo na busca pela felicidade. É verdade. A gente quer evitar o sofrimento a todo custo, né? Como se ele não fizesse parte da vida. Exato. Mas em culturas mais antigas, ou em algumas culturas não ocidentais, o sofrimento era encarado como uma oportunidade de crescimento, de amadurecimento, até mesmo de desenvolvimento pessoal. Sério. Então, em vez de fugir do sofrimento, algumas culturas o encaravam de frente. Que interessante. Sim. A ideia é que a adversidade, o enfrentamento da dor, pode nos fortalecer, nos ensinar, nos moldar. É como se o sofrimento fosse parte da jornada e não um desvio do caminho. Entendi. É como se a gente aprendesse a ser mais forte, mais resiliente através das dificuldades, né? Exatamente. E o Keller compara essa visão com as altas taxas de mortalidade infantil na Europa medieval. Naquela época, as pessoas encaravam essa dura realidade com mais resiliência, sabe? Era parte da vida. Faz sentido. Hoje a gente é muito mais sensível à dor. Isso pode nos fragilizar diante do sofrimento, né? A gente se desespera mais fácil. É uma boa observação. E essa aversão à dor é reforçada pela visão secular contemporânea. O sofrimento vira um ruído na narrativa da vida, algo a ser evitado, controlado ao máximo, em vez de algo que possa ter um significado, um propósito. Então, em vez de tentar entender o sofrimento, a gente simplesmente tenta ignorá-lo. Em muitos casos, sim. E aí fica a pergunta: será que essa fuga do desconforto nos torna mais vulneráveis ao desespero quando a dor inevitavelmente chega? Caramba, essa é uma pergunta que mexe com a gente, né? E aí, como o cristianismo se posiciona diante do sofrimento? Ele oferece algum tipo de resposta para essa pergunta. O cristianismo encara o sofrimento de frente. Diferente do que muita gente pensa, a fé cristã não foge da dor. Muito pelo contrário. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que enfrentaram grandes dificuldades, como Jó, os Salmos e a própria trajetória de Jesus. É verdade. A Bíblia não tenta romantizar a vida, né? Ela mostra a realidade do sofrimento sem filtros. Sem dúvida. E sabe o que é mais interessante? A forma como os cristãos lidavam com o sofrimento era um diferencial em relação aos pagãos, na época. Sério. Como assim? Me explica melhor. O Keller cita os relatos de Cipriano sobre os cristãos que cuidavam dos doentes durante as grandes pestes. Enquanto muitos pagãos abandonavam as cidades, os cristãos ficavam firmes, cuidando dos doentes, confortando os que sofriam, e até mesmo enfrentando a morte com serenidade. Uau, que exemplo de compaixão e coragem. A fé realmente fazia diferença na forma como eles encaravam a adversidade, né? Com certeza. E essa postura levanta uma questão central. Como conciliar a ideia de um Deus bom e todo-poderoso com a insistência do sofrimento? É o famoso problema do mal, né? Esse é um dilema que perturba muita gente. Se Deus é bom e todo-poderoso, por que existe tanto sofrimento no mundo? Exatamente. E apesar de ser um questionamento válido e importante, essa argumentação já não é considerada tão convincente nos círculos acadêmicos. Nossa, sério, que interessante.
E por que essa mudança de perspectiva? Porque a gente não pode julgar as ações de um Deus infinito a partir da nossa perspectiva humana limitada. É como tentar entender o oceano olhando por um canudo. Entendi. É como se a gente não tivesse a visão completa do quadro para questionar os desígnios de Deus, né? Perfeito. Então, Para ilustrar essa ideia, o Keller usa uma analogia do conto Som do Trovão, do Ray Bradbury. Você conhece essa história? conheço sim. Uma viagem no tempo que causa consequências inesperadas, né? Exatamente. A história mostra como uma pequena alteração no passado pode ter consequências imprevisíveis no futuro. É como pisar em uma borboleta e causar um furacão do outro lado do mundo. Nossa, que imagem poderosa. Mas qual a relação disso com o sofrimento? A ideia é que a gente não consegue nem imaginar as ramificações do sofrimento no plano divino. Talvez aquilo que a gente vê como algo ruim, na verdade, faça parte de um plano maior com consequências que a gente nem consegue compreender. Faz sentido. É como se Deus estivesse jogando xadrez e a gente só conseguisse enxergar uma peça do tabuleiro. Mas e aí? Como explicar a existência do mal se Deus é bom e todo-poderoso? Tem alguma resposta para essa pergunta? Uma das tentativas mais comuns de explicar essa questão é o conceito do livre-arbítrio. Deus nos deu a liberdade de escolha e, com ela, a capacidade de escolher entre o bem e o mal. E essa liberdade, infelizmente, abre espaço para o sofrimento. Sim, a gente vê isso o tempo todo, né? Muitas vezes o sofrimento é causado pelas próprias ações humanas. Exatamente. Mas e o sofrimento que não é causado pelas nossas escolhas, como desastres naturais, doenças, pandemias? Para tentar explicar esse tipo de sofrimento, o filósofo Peter van Inwagen apresenta uma visão mais ampla do livre-arbítrio. Ele argumenta que o mal natural é uma consequência da queda, ou seja, do pecado original. Então, na visão cristã, todo o sofrimento do mundo, seja ele causado por ações humanas ou por eventos naturais, está de alguma forma ligado ao pecado original. Exatamente. E essa perspectiva nos ajuda a entender como o sofrimento se encaixa na narrativa bíblica da criação, queda e redenção. Interessante. Mas o Keller deixa claro que essa é apenas uma das possíveis explicações e que nenhuma delas consegue responder a todas as perguntas, né? Sim, ele reconhece que nenhum teodiceia, ou seja, nenhuma tentativa de justificar a bondade de Deus diante do sofrimento, consegue explicar completamente todos os casos de sofrimento. Afinal, estamos falando de mistérios que transcendem a nossa compreensão. É verdade. Acho que essa é uma das grandes dificuldades da fé. Aceitar que a gente não tem todas as respostas. Com certeza. E o Keller nos convida a ir além da busca por explicações racionais e nos aproximar do mistério do sofrimento de Deus. Ele nos desafia a mergulhar em um dos pontos mais profundos da fé cristã. O sofrimento de Deus. Como assim? A fé cristã afirma que em Jesus, Deus se encarnou e experimentou o sofrimento humano em sua plenitude. Ele sentiu na pele a dor, a angústia, o abandono, a solidão. Que ideia profunda. Quer dizer que Deus não está alheio à nossa dor, mas que Ele a conhece em primeira mão. Exatamente. E essa compreensão muda radicalmente a forma como a gente vê o sofrimento. Ele deixa de ser um tabu, algo a ser evitado a todo custo, e se torna uma experiência que nos aproxima de Deus. É mesmo. Se o próprio Deus sofreu, o sofrimento não pode ser algo que a gente simplesmente ignora ou tenta negar, certo? Perfeito. O sofrimento ganha uma nova dimensão, um novo significado. E é sobre isso que a gente vai conversar na próxima parte do nosso mergulho. Que legal. Tô É. curioso para entender melhor como essa ideia do sofrimento de Deus pode nos ajudar a lidar com as nossas próprias dores. Mas antes de continuarmos, que tal um cafezinho? Ótima ideia. Voltamos já para desvendar mais essa parte do livro. E aí, pronto para voltar para o nosso mergulho no tema do sofrimento. Prontíssimo. Ah. Com café fresquinho, então. Melhor ainda. Fiquei pensando aqui na ideia que você lançou antes do intervalo, o sofrimento de Deus. Confesso que é algo que sempre me intrigou. Como entender essa ideia de que o próprio Deus o sofreu? É realmente um conceito profundo e transformador. Para ilustrar essa ideia, o Keller usa uma imagem bem forte lá do livro de Daniel, A Fornalha Ardente. Lembra da história de Sadraque, Mesaque e Abednego? Claro. Eles se recusaram a adorar a estátua de ouro, né? Do rei Nabucodonosor, e foram jogados na fornalha. Uma história de fé e coragem incrível. Exato. E o que me arrepia nessa história é que quando o rei olha para a fornalha, ele vê 4 pessoas lá dentro, sendo que uma delas parecia um filho dos deuses. E essa quarta pessoa, para os cristãos, seria o próprio Jesus, certo? É como se ele já estivesse ali presente com aqueles que sofriam. Isso mesmo. E o Keller destaca um ponto que é de arrepiar. Quando Jesus foi para a cruz, ele estava sozinho. Não havia ninguém para caminhar com ele na fornalha. Que imagem forte. Mas por que Jesus estava sozinho? Por que Deus Pai não o acompanhou naquela hora? O Keller argumenta que Jesus estava sozinho para que nós nunca precisamos estar. É como se tivesse experimentado a solidão, o abandono total, para que a gente pudesse ter essa certeza de que nunca estaremos sozinhos no nosso sofrimento. Que ideia poderosa. É como se Jesus tivesse carregado o peso da solidão para que a gente pudesse ter a certeza de que Ele está sempre conosco, especialmente nos momentos mais difíceis. Exatamente.
E essa certeza nos dá força para enfrentar as nossas próprias fornalhas, por mais acesas que as chamas estejam. Afinal, a gente sabe que não estamos sozinhos, né? Jesus está ali com a gente, tendo passado pela mesma experiência. Mas, pensando de forma prática, como a gente impede que o sofrimento nos destrua, como a gente sai da fornalha mais forte e não consumido pelas chamas? Essa é a grande questão, né? E o Keller, como bom guia, né, nos apresenta diversas estratégias bíblicas para lidar com o sofrimento. Ele fala sobre o choro, a lamentação, a oração honesta, a confiança em Deus, a esperança. Esses são pontos importantes, né? A gente precisa se permitir sentir a dor, expressar nossa angústia sem tentar mascarar o que a gente está sentindo. Mas como fazer isso de forma saudável? O Keller nos convida a sermos autênticos com Deus. A gente pode chorar, lamentar, questionar, desabafar. Ele nos conhece profundamente e acolhe a nossa dor, a nossa fragilidade. É libertador saber que a gente não precisa fingir que está tudo bem diante de Deus, né? Não. Podemos ser genuínos, mostrar as nossas feridas sem medo de sermos julgados. Exatamente. E essa autenticidade é fundamental para que a gente possa construir um relacionamento verdadeiro com Deus. Afinal, é na nossa fragilidade que a força de Deus se aperfeiçoa. E além dessa conexão com Deus, o que mais a gente pode fazer para lidar com o sofrimento? Tem algo prático que a gente possa aplicar no dia a dia? O Keller também destaca a importância de cuidar do nosso corpo. Ele lembra que somos seres integrais, corpo e alma, e que o cuidado físico, como a boa alimentação, descanso e exercícios, pode nos ajudar a enfrentar o estresse, a fadiga que o sofrimento causa. Faz todo sentido. Às vezes a gente fica tão focado na dor emocional que esquece de cuidar do corpo, né? É verdade. E cuidar do corpo também é uma forma de honrar a Deus, né? É de reconhecer que somos templo do Espírito Santo. E como a gente pode transformar o sofrimento em algo positivo? Como encontrar sentido na dor? É possível. Essa é uma pergunta que todos nós nos fazemos em algum momento da vida, né? E o Keller nos apresenta o conceito do sofrimento produtivo. É um convite a enxergar o sofrimento não apenas como algo negativo, mas como uma oportunidade de crescimento e amadurecimento. Mas como a gente pode crescer através do sofrimento? Como tirar algo de bom da dor? O Keller usa a analogia da academia de Deus, né? Assim como os exercícios físicos nos fortalecem, o sofrimento pode nos fortalecer espiritualmente, nos tornando mais pacientes, resilientes, compassivos. É claro que isso não acontece de forma automática. A gente precisa ter uma postura ativa diante do sofrimento. Então a gente precisa se esforçar para aprender com a dor, para crescer através dela. Como a gente faz isso na prática? O Keller nos convida a examinar o nosso coração, a identificar as áreas em que a gente precisa crescer, a pedir a Deus que nos purifique, que nos transforme. É um processo de entrega, de humildade, de reconhecer que a gente precisa da ajuda de Deus para superar as dificuldades. É como se a gente estivesse lapidando o nosso caráter através do sofrimento, né? Exatamente. E esse processo de lapidação pode ser doloroso, mas o resultado é uma beleza singular, uma força interior que só se encontra em quem passou pelo fogo e saiu refinado. Que lindo. Mas e como a gente garante que a gente está aprendendo com o sofrimento e não apenas se tornando mais amargo, ressentido? É um risco, né? A gente pode se deixar contaminar pela amargura, pelo ressentimento. Mas o Keller nos lembra que Deus está conosco nesse processo, nos guiando, nos fortalecendo, nos dando a graça de perdoar e seguir em frente. É como se a gente tivesse que escolher a cada dia entre a amargura e o perdão, entre a resignação e a esperança. Exatamente. E essa escolha não é fácil, mas é fundamental para que a gente possa experimentar o poder transformador do sofrimento. E como a gente pode ter certeza de que a gente está no caminho certo, de que a gente está aprendendo com a dor e crescendo na fé. O Keller nos encoraja a observar os frutos do Espírito na nossa vida, né? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Se a gente está cultivando esses frutos, é sinal de que a graça de Deus está operando em nós. Então, se a gente está se tornando mais paciente, mais compassivo, mais amoroso, é sinal de que a gente está aprendendo com o sofrimento, né? Mesmo que ainda doa, mesmo que a gente ainda tenha dúvidas, questionamentos. Exatamente. O sofrimento não nos torna imunes à dor, mas nos capacita a enfrentá-la de forma diferente, com mais força, mais esperança, mais fé. E é sobre essa força e esperança que a gente vai conversar na próxima parte do nosso mergulho. Que legal. Estou ansioso para continuar essa conversa e entender como a gente pode encontrar esperança em meio às dificuldades. Mas antes, eu acho que a gente merece mais um cafezinho, né? O que você acha? Concordo. Voltamos em instantes para a última parte do nosso mergulho. Fique ligado. Estamos de volta para a última parte do nosso mergulho profundo no livro Caminhando com Deus através da dor e do sofrimento. E é aí pronto para a gente finalizar essa conversa. Pronto. Com um café renovado, a gente pode continuar explorando as ideias do Keller, né? Sobre como encontrar esperança e sentido em meio ao sofrimento. Falando em esperança, você deixou a gente na expectativa sobre como a fé cristã pode nos ajudar a lidar com os momentos difíceis. Pode nos guiar um pouco mais por esse caminho. Claro. A fé cristã, ela nos oferece uma perspectiva única sobre a vida, né?
e, consequentemente, sobre o sofrimento. Para começar, ela nos lembra que essa vida terrena não é tudo. Existe uma promessa de vida eterna, um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais dor, nem sofrimento, nem morte. Essa é uma promessa que aquece o coração, né? Saber que existe algo além dessa vida, um lugar de paz, de alegria eterna, nos dá força para seguir em frente, mesmo quando a jornada aqui na Terra é difícil. Exatamente. E essa esperança, ela não é apenas um consolo distante, né? Ela se manifesta na nossa vida presente, através da presença de Deus, do seu amor incondicional, da sua graça que nos sustenta. Mas, na prática, como a gente acessa essa esperança? Essa força que vem de Deus? Como a gente se conecta com Ele? Principalmente quando a dor é tão grande que a gente se sente sozinho, abandonado. O Keller, ele nos convida a buscar a Deus através da oração, da leitura da Bíblia, da comunhão com outros cristãos. Ele nos lembra que a gente não foi criado para viver isolado, né? Mas em comunidade. E que o apoio dos irmãos em Cristo é fundamental para que a gente possa enfrentar as dificuldades da vida. É verdade. O apoio da comunidade é essencial, né? Ter amigos, familiares, irmãos na fé que nos amam, nos acolhem, nos encorajam, faz toda a diferença. Mas e quando a gente se sente tão desanimado que não consegue nem orar, ler a Bíblia ou procurar os amigos? O que fazer quando a dor nos paralisa? Nessas horas, o Keller nos encoraja a sermos honestos com Deus. A gente pode simplesmente dizer: Deus, não estou bem, não tenho forças para orar, para ler a Bíblia, para nada. Me ajuda. Ele conhece o nosso coração, as nossas dores, as nossas fraquezas e está pronto para nos socorrer. É como se a gente dissesse, Senhor, tô no fundo do poço, me tira daqui. Exatamente. E Deus, na sua infinita bondade, estende a mão para nos levantar. Ele não nos abandona, mesmo quando nós nos sentimos abandonados. Mas como ter certeza de quem está nos ouvindo? Como saber se ele realmente se importa com a gente? Para responder essa pergunta, o Keller, ele nos convida a contemplar a cruz de Cristo. A cruz é a maior prova do amor de Deus por nós. É ali, naquele madeiro, que a gente entende a profundidade do sacrifício de Jesus e a imensidão da graça que nos foi concedida. Na cruz, Deus se torna vulnerável, se esvazia da sua glória, se entrega por completo para nos salvar. É um ato de amor que transcende a nossa compreensão. E é por causa da cruz que a gente pode ter certeza de que Deus está conosco em todos os momentos da nossa vida, principalmente nos momentos de dor, de sofrimento. Ele sabe o que é sofrer. Ele conhece a nossa dor, ele se compadece de nós. Mas e como a gente faz para não desperdiçar o sofrimento? Como transformar a dor em algo positivo, em aprendizado, em crescimento? O Keller nos desafia a enxergar o sofrimento como uma oportunidade da gente se aproximar de Deus e conhecer melhor, desenvolver virtudes como a paciência, a resiliência, a compaixão. Ele usa a metáfora da academia de Deus. Assim como os exercícios físicos nos fortalecem, o sofrimento pode nos fortalecer espiritualmente, nos tornando mais fortes, mais maduros, mais resilientes. Como se o sofrimento fosse um treino para a alma, né? Mas como a gente garante que está aprendendo com a dor e não apenas se tornando mais amargo, mais ressentido? Aí entra a importância da nossa postura diante do sofrimento, né? A gente precisa estar disposto a aprender, a crescer, a se transformar. É um processo que exige humildade, entrega, confiança em Deus. Então não basta apenas sofrer, a gente precisa ter uma atitude proativa diante da dor. Buscar a Deus, pedir a sua ajuda para que a gente possa aprender com a experiência. Exatamente. E essa busca por Deus, essa disposição em aprender, é o que faz toda a diferença. É o que nos permite transformar o sofrimento em algo positivo, em crescimento, em amadurecimento. Mas como a gente encontra essa força, essa motivação para buscar Deus em meio à dor? Como ter esperança quando tudo parece perdido? O Keller nos convida a olhar para a história de José, né? Que foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente, preso. Mas em todas as situações ele se manteve fiel a Deus, confiando nos planos dele, mesmo sem entendê-los. E no final, Deus o exaltou, o colocou numa posição de autoridade, e ele pôde usar a sua experiência para abençoar muitas pessoas, inclusive os irmãos que o haviam traído. Que história inspiradora. É uma história que nos mostra que Deus está no controle, que Ele tem um plano para a nossa vida, mesmo quando a gente não consegue enxergar, e que Ele pode usar situações mais difíceis para o nosso bem. Mas como a gente confia em Deus quando tudo parece dar errado? Quando a dor é tão grande que a gente duvida de tudo, até mesmo do amor de Deus. O Keller, ele nos convida a se aproximar de Deus, a derramar o nosso coração diante dele, a expressar a nossa dor, a nossa angústia, os nossos questionamentos. Ele nos acolhe com amor, com compaixão, nos dá a força que a gente precisa para seguir em frente. Então a gente não precisa esconder nossos sentimentos de Deus, né? Podemos ser autênticos, mostrar as nossas feridas, sem medo de ser rejeitado. Exatamente. Deus não se assusta com a nossa dor, com as nossas dúvidas. Ele nos convida a se achegar a Ele, a encontrar consolo nos seus braços. E como a gente lida com a sensação de que Deus está em silêncio.
que ele não está respondendo às nossas orações. O Keller nos lembra que o silêncio de Deus não é a ausência de Deus. Ele está sempre presente, mesmo quando a gente não o sente, mesmo quando a gente não entende os seus propósitos. E nos convida a confiar no seu amor, na sua fidelidade, mesmo em meio às tempestades da vida. É um desafio, né? Confiar em Deus quando tudo parece desabar ao nosso redor. Mas a fé cristã nos ensina que, mesmo na escuridão, a luz de Deus continua brilhando e que, no final, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E essa certeza, essa esperança que nos dá a força para seguir em frente. O sofrimento faz parte da vida, mas ele não precisa nos definir. A gente pode escolher aprender com a dor, crescer com ela e se tornar mais forte, mais sábio, mais compassivo. Nossa, quanta coisa a gente aprendeu nesse mergulho profundo no livro do Keller. Realmente, caminhando com Deus através da dor e do sofrimento é um guia precioso para quem está passando por momentos difíceis, nos mostrando que a gente não está sozinho, que Deus está com a gente e que a gente pode encontrar esperança e sentido em meio à dor. Com certeza. E você que nos acompanhou até aqui, o que achou dessa conversa? Quais insights te marcaram? Compartilha com a gente nos comentários. E não esquece de dar like, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar esse episódio com os amigos. A sua participação é muito importante por Fé em Letras. E continue nos acompanhando para mais conversas inspiradoras sobre a fé cristã. Até a próxima!